início aí ao nosso webinar, tá? A gente vai falar hoje sobre o recebimento de alertas com base na condição das máquinas e do processo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, ok? E é isso aí. Vamos dar início ao nosso webinar. Bom, a questão da notificação, né? Através de e-mail ou SMS, né? Notificação do usuário, né? Com base nas condições de processo, né? Leva em consideração a gestão de alarmes e escalonamento. Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje com vocês, tá? Meu nome é Cavour Martinelli, eu trabalho na IFM desde 2007, eu já passei pelos departamentos de produtos da empresa, né? E suporte técnico. Depois, em 2012, eu iniciei as minhas atividades, né? Mais direcionadas para a área de treinamento. E aí, em 2015, eu assumi o setor, né? O departamento de soluções e software, tá? Hoje nós temos aí um setor dentro da empresa, um departamento que se chama unidade de negócios, né, que se chama Solution Sales. Ela hoje é composta de dois principais braços, que é a questão de software e soluções e sistemas de automação para máquinas pesadas e máquinas móveis, tá? Então, nós temos esses dois braços aí pelos quais eu sou responsável. Ok, então, sou engenheiro, eletricista de formação, né? 39 anos e é isso aí. Então, depois acabei fazendo aí uma pós-graduação em gestão de projetos, com certificação pelo PMI. Então, eu comecei a me interessar pela área de projetos e por isso que, né, parti para... mudei um pouco da área técnica, né? Não tanto, né? Mas hoje estou mais na área de projetos aí relacionados a esses dois principais segmentos, que seriam software de soluções e equipamentos, sistemas de automação para máquinas móveis. Tá, joia? Então, a gente vai começar falando um pouquinho da empresa, um pouquinho da IFM, tá? A empresa foi fundada em 1969, ok? Ela conta hoje com 7 mil funcionários distribuídos, né, em 85 países, aproximadamente, tá? O presidente da empresa, né, o CEO, né, são as duas principais pessoas, né, responsáveis pela empresa, que é o senhor Michel Mahova e Martin Buck. Então, são os dois CEOs da empresa do grupo IFM, tá? Bom, como eu comentei com vocês, nós estamos aí presentes em 85 países, nós tivemos um faturamento de 1 bilhão de euros em 2019, uma marca expressiva, tá? E nós contamos aí com mais de 150 mil clientes em todo o mundo, ok? Então, aí é uma carteira de clientes bastante considerável, tá? Ao redor do mundo. Em relação ao portfólio de produtos, a IFM ela fabrica sensores de posicionamento e de processo, né? Essas duas linhas de produtos, elas por muito tempo foram as principais linhas de produtos da IFM, aqui representados aí por sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos, pressão, nível, temperatura. Então, são sensores de posicionamento e sensores de processo, tá? Máquinas móveis são controladores, né? Lógicos programáveis, interface homem-máquina, sensores específicos para máquinas móveis e ambientes, assim, bem agressivos, tá? Quando eu falo aqui em máquinas móveis, eu estou falando de máquina, de caminhões de lixo, de máquinas agrícolas, tá? São ambientes bastante agressivos, bastante robustos, né? Digamos assim. Então, esses produtos eles têm que ser desenvolvidos especificamente para suportar esse tipo de situação. A parte de controle industrial, que envolve principalmente a rede ASE, tá? Na verdade, toda a linha de produtos de rede ASE. Cabos de conexão, nós temos ali os módulos ASE, os gateways,
tá? Então, toda a parte ASE, né? Repetidores de rede, isso está na parte de controle industrial. Tecnologia de segurança, aqui eu tenho cortinas de segurança, botões de emergência, relés de segurança, controladores de segurança, tudo englobado aqui nessa parte de tecnologia de segurança, sistemas de identificação e visão, tá? Sistemas de identificação, eu diria que está mais ligado à parte dos leitores de código e leitores, né, sistemas de identificação por radiofrequência, e sistemas de visão 2D e 3D para avaliação de perfis, de superfície, tá? E também sistemas aí anticolisão utilizando sistemas em 3 dimensões. Nós temos o sistema de monitoramento de condições, que envolve sensores de vibração, sensores de temperatura, monitores para a qualidade do óleo, são sensores que fazem a leitura, né, fazem a medição digamos, da condição da máquina, né? Te mostra qual que é a condição da máquina. Tecnologia de conexão, que são os cabos e conectores, tecnologia IO-Link, que também é bem forte dentro da FM, e soluções em software, tá? Os segmentos onde a empresa atua, né, são os mais variados, tá? Desde os fabricantes de máquina, passando pela indústria automotiva, alimentos, bebidas, siderurgia. Então, isso é muito interessante porque crises, né, que afetem um determinado setor, né, podem não afetar outros setores, e isso faz com que a empresa, de certa forma, consiga se manter, entre aspas, estável, né? Claro que não é garantido, né? Nada é garantido, mas é interessante a gente ver, às vezes, como você atuando em vários segmentos, você consegue, de certa forma, se estabilizar em um segmento quando o outro está ruim e vice-versa. Então, indústria siderúrgica, energia renovável, máquinas para embalagem, máquinas móveis. Legal. Então, falando agora um pouquinho sobre a motivação do porquê a gente está aqui, né? Do porquê que a gente vai falar disso hoje. Ainda é realidade que os sensores enviam valores de processo, tá? Valores analógicos e valores digitais. Para os controladores lógicos programáveis, né? Para o propósito de monitoramento e controle. Então, eu estava até fazendo um treinamento hoje de manhã, estava abordando justamente esse assunto, né? Aqui do lado esquerdo você tem sensores que enviam sinais analógicos e digitais para os controladores, tá? E o propósito aqui desse camarada é fazer o monitoramento e controle de processo. Então, aqui do lado esquerdo, nenhuma novidade, tá? Mas aqui, ó, hoje os sensores também informam a condição das máquinas e do processo. Então, por isso que você tem esse retângulo aqui, ó, simbolizado né, com essa sigla CM, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou ligar o ponteirinho laser, fica mais legal, pontador laser. Então, essa sigla CM aqui significa Condition Maintenance, manutenção baseada na condição, tá? Então, o Condition Monitoring, né? Monitoramento de condição, acho que é até mais interessante, Condition Monitoring. Então, hoje os sensores também informam a condição das máquinas, né? Então, hoje o sensor aqui utilizado, junto com esses sensores de processo, sensores de posição, nós temos sensores que informam a condição das máquinas, tá? Quais são eles? Sensores de vibração, sensores de temperatura, sensores que medem a umidade relativa, né, em óleos, por exemplo, ou a umidade relativa de ambientes, né? Monitores para avaliar a qualidade do óleo, etc. Esses monitores aqui, eles avaliam a qualidade do óleo em relação ao grau de partículas sólidas, né, dissolvidas no óleo ou presentes no óleo. Então, você tem esse tipo de sensor aqui, ele tem recursos a mais, tá? Esse recurso a mais que a gente, né, um dos principais aqui, é essa tecnologia aqui que a gente chama de IO-Link, tá? Então, essa tecnologia IO-Link, para quem conhece, ela possibilita, né, com que eu tenha acesso a muito mais informações de um sensor do que simplesmente os sinais digitais e analógicos, tá? Então, isso daqui proporciona para mim, além dos sinais, né, das variáveis de processo, né, isso proporciona para mim também
avaliar o diagnóstico do instrumento, né? Se ele está legal, se ele não está, tá? Isso possibilita com que eu, por exemplo, faça o ajuste, né, e a parametrização desses instrumentos aqui, que eu faça a parametrização remotamente. Então, a partir daqui, eu faço o acesso, né, eu acesso esse sensor utilizando um software específico, um software de parametrização, né, ou até mesmo através de sistemas do tipo SCADA ou através do próprio controlador lógico programável, eu consigo descer essa escadinha aqui e fazer o ajuste dos parâmetros desse sensor, tá? E uma coisa bastante interessante é que alguns sensores e algumas soluções conseguem fazer essa conexão com o sistema de gestão e o sistema historiador diretamente utilizando esse recurso que a gente chama de IoT ou Internet das Coisas, né? Na verdade, IoT, que é o Industrial Internet of Things. Então, esse recurso de internet das coisas industrial permite com que a informação alcance esse nível aqui de gestão e o historiador, né, o sistema de historiador, o sistema historiador de uma forma mais direta, tá? Então, eu não tenho que passar por vários degraus aqui, várias etapas para poder acessar o meu sistema de gestão, o meu sistema historiador, ok? Então, é isso, tá? A principal motivação aqui, né, são esses recursos a mais, tá? Porque com esses recursos, eu consigo fazer essa notificação mais rápida, tomar uma atitude, né, responder ao processo e aumentar a produtividade, né? Diminuir os ciclos de parada, aumentar a produtividade. Então, essa retroalimentação aqui, ela fica mais rápida. Então, tendo esses recursos aqui, eu também consigo, né, transmitir mais dados, mais informação. E eu, tendo a possibilidade de transmitir mais dados e mais informações, eu consigo informar, além disso aqui, eu consigo informar também a condição da minha máquina. Tá joia? Ok. Bom, algumas estratégias, né, de manutenção. Então, nós temos algumas estratégias diferentes. Por exemplo, a estratégia reativa, preventiva, a manutenção baseada em condição e a preditiva, tá? Então, como é que funciona? Em relação à manutenção reativa, não existe um planejamento, tá? A sinalização é pela quebra e o princípio é baseado em um evento, tá? Que evento é esse? É o evento, né? O evento da própria quebra do equipamento, tá? Então, não existe, não tem segredo, né? Essa estratégia ela é bem orientada à quebra do equipamento mesmo e substituição posterior das peças. A disponibilidade do equipamento é baixa, tá? Os custos de manutenção são altos e o investimento é baixo, né? Eu não preciso investir muito dinheiro, né, para implantar uma estratégia dessa, né? Tudo bem que o meu custo lá vai ser alto porque eu estou aqui levando em consideração as peças que estragam, né, e mais a hora de máquina parada, que pode ser muito caro, tá? Mas o investimento para implantar esse tipo de estratégia não é muito alto, não. Tá? O investimento é baixo. No caso da preventiva, existe um planejamento, tá? Existe um evento, só que esse evento não é sinalizado pela quebra, mas é sinalizado pelo tempo, tá? Disponibilidade, custos de manutenção e investimento, né, são considerados aí, né, de nível médio, tá? Bom, aqui no caso eu tenho uma sinalização por tempo, né? A desvantagem aqui qual que é? A desvantagem é que muitas vezes o equipamento pode estar bom, as peças podem estar boas e eu estou substituindo, estou fazendo substituições. E essas substituições, elas custam caro, né? Além da própria peça, você tem o processo de substituição e outras coisas, né? E muitas vezes a peça, você não otimiza, né, o uso de spare part. Então, você acaba fazendo a troca mesmo ele estando em boas condições e muitas vezes isso é necessário, até como forma de, né, até muitas vezes recomendado pelo próprio fabricante do equipamento, para que a gente faça essa substituição e não perca a garantia ou não tenha nenhum tipo de problema mais sério, tá? Mas isso aqui é baseado no tempo, tá?
A manutenção baseada em condição, ela utiliza o quê? Sensor, tá? Existe um planejamento e ela utiliza sensores para isso. O princípio aqui, ó, condição, tá? A disponibilidade do equipamento ela é mais alta, se torna mais alta, os custos de manutenção mais baixos e o investimento, ele, por outro lado, é um pouco mais alto. Mas aqui eu otimizo o uso de spare part. Por quê? Porque eu estou avaliando a condição do equipamento, eu não estou fazendo a troca simplesmente por fazer, tá? Então, eu não estou simplesmente trocando as peças com base no tempo, mas eu estou avaliando se a peça já foi utilizada até o final da vida útil dela. Então, aqui eu estou otimizando o recurso, tá? Ok? Então, o meu retorno aqui sobre o investimento, ele é melhor, ele é mais alto, né? Eu acabo tendo uma produtividade maior aqui, e isso só traz vantagens para mim, tá? Ok? Então, aqui eu estou usando, né? Eu estou atuando com base na condição. E nós temos a preditiva, que ela leva em consideração o quê? A condição futura do equipamento, né? Leva em base a condição, leva em base também o que vai acontecer, leva a base, né? A base é a condição da máquina e ela tenta prever o que vai acontecer no futuro. Então, a gente também utiliza os sensores, né? Para informar qual é a condição atual e algoritmos específicos, né? Algoritmos, lógica fuzzy, sistemas específicos conseguem prever o futuro e prever o que vai acontecer com o equipamento. Nesse caso, a disponibilidade do equipamento é muito alta, os custos de manutenção são muito baixos e o investimento é alto, né? Porque normalmente nesses sistemas são bastante caros, tá? A IFM ela atua basicamente aqui, ó, nessas duas colunas do meio. A partir do ano que vem a gente vai trazer esse recurso de predição para as nossas soluções de software, tá? Para a gente poder fazer uma previsão do quanto tempo o meu equipamento vai durar, tá ok? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar em relação a esse slide. O que nós obtemos com o sistema de monitoramento da IFM? Então, é por isso que eu falei que a gente atua também na preventiva, né? Nós temos contadores de tempo com as nossas unidades eletrônicas de vibração, nós temos operações e lógicas matemáticas dentro do nosso software, aquisição de dados históricos, tá? Então, a gente faz a aquisição de dados e registra isso num banco de dados para você poder fazer uma consulta posterior. Notificações através de e-mail e SMS, é isso que né, na verdade, hoje o assunto é isso aqui, basicamente é fazer a notificação utilizando disparo de e-mail e também mensagens de texto com base na condição do meu equipamento. A gente também tem como fazer a conexão aos sistemas de gestão utilizando uma ferramenta que se chama Shop Floor Integration, tá? SFI. Essa é uma ferramenta específica, tá? É um módulo SAP que conversa com o módulo de manutenção, né, do SAP. Na verdade, isso aqui não é um módulo, é um add-on, né? Add-on do SAP, que conversa com o módulo PM, Plant Maintenance, do SAP. Então, você consegue fazer essa integração aqui bem rápida, tá? Em relação aos sensores e aos instrumentos e a conexão com o sistema de gestão. Gestão de dispositivos IO-Link, de mestres IO-Link, tá? Observação dos valores de vibração, você tem ali cockpits para visualização, eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar, né? Eu preparei uma parte prática aqui para mostrar como que isso funciona, e aí eu mostro esses cockpits para vocês. Análise para... um módulo de análise para verificação de dados históricos, um módulo de alarme para fazer essa gestão de alarmes, que eu vou mostrar, né? Que justamente o assunto de hoje é isso, né? Está ligado a isso aqui. E nós temos aqui um módulo de manutenção que vai fazer o quê? Vai te enviar lembretes de manutenção, né? Dizendo assim, ó, você precisa tomar uma atitude aí, precisa tomar uma ação, porque uma determinada tarefa venceu. E aí ele te manda esse lembrete de manutenção. Isso também pode ser feito, né? Na verdade, podem ser feitas as notificações por e-mail e SMS com base nessas tarefas aqui de manutenção. Legal. Então, esse é o portfólio de soluções em software da IFM, tá? São basicamente dois softwares que nós oferecemos, esses dois aqui, ó. Line Recorder Device e Line Recorder Smart Observer, tá? O Line Recorder Device, eu não pretendo mostrar hoje, mas ele é um software específico para fazer a parametrização de
dispositivos utilizando o protocolo IO-Link, né? Tá? Então, lá no nosso site você tem como obter essas informações, né, do IO-Link Device Description aqui, fazer essa parametrização. Aí, esse camarada ele vai enviar esses dados para o Smart Observer para fazer o monitoramento das máquinas e das plantas. Nós temos aqui unidades eletrônicas de vibração, sensores e atuadores, também enviando os dados para esse sistema de monitoramento, e ele faz a notificação por e-mail e SMS através de um evento, né, do disparo de um evento. Nós temos como também notificar os sistemas de gestão, tá? De várias formas, não só usando o Shop Floor Integration lá do SAP, mas também existem outras formas de fazer isso. Né? Você pode fazer isso utilizando post em HTTP, fazendo de outras formas aqui. E nós temos o Line Recorder Agent, que é a ferramenta que vai fornecer os dados, né? Então, essa ferramenta ela é fundamental, ela fornece os dados para todos esses camaradas aqui, ó. Então, sem esse cara aqui, ó, nada funciona, tá? Então, esse é o portfólio aqui de soluções em software da IFM. Bom, quando eu entrei lá na IFM, a IFM só se preocupava, né, com a venda de componentes, tá? Então, basicamente, nós vendíamos lá sensores, né? Às vezes uma combinação de diferentes componentes, por exemplo, sensores, acessórios, né? Um sensor mais um display de visualização, e a gente montava alguns pacotes, né? E fazia a venda desses pacotes. Tá? Aí depois a gente nós começamos a perceber que esses pacotes, né, poderiam resolver problemas, né, problemas de algumas aplicações específicas. E aí a gente passou a chamar isso de Application Package, tá? Que são sensores específicos para uma aplicação específica, tá? Ok? Só que, né, ultimamente, né, a IFM ela está investindo e querendo galgar esses 3 últimos degraus aqui, ó. Então nós temos o Application Solution, o Connected Solution e o Business Solution. O Application Solution trata do Application Package, mas evoluindo para a aplicação de um software em um appliance, tá? Ou seja, um computador local com um software já instalado para fazer o registro de dados e disponibilizar para consulta. No caso do Connected Solution, a coisa deixa de ser local e passa a ser conectada, né? Agregando aí todos os setores de uma planta ou várias plantas, várias fábricas, tá? Isso pode ser on-premise ou em nuvem, mas a coisa deixa de ser local e passa a ser local, que eu digo para uma máquina ou uma aplicação específica, e passa a integrar toda a planta fabril. E o Business Solution é a integração com sistemas de gestão, tá? Por exemplo, que eu comentei com vocês aí, o Shop Floor Integration. Maravilha. Então, a configuração certa para a aplicação certa, né? Aqui o objetivo também é mostrar que é muito fácil você ter, né? Configurar o seu sistema, né? Obter uma configuração de certa forma rápida, né? Configurar o seu sistema e começar a e funcionar esse sistema automaticamente, sem ter muita expertise e nada disso, tá? E aí, quando eu falo nessa configuração, por exemplo, ela trata especificamente de te dar uma solução pronta para o monitoramento de condição da sua máquina. E aí, o monitoramento da condição aqui, especificamente para esse caso, tem o foco de avaliar os valores de vibração e temperatura, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Por enquanto não sei porque eu não consigo enxergar essa parte aqui, ó. É estranho, essa caixinha bem ruinzinha. Mas ok. Sim, estamos vendo sua tela. Sim, áudio ok. Pode iniciar, tal. Ok. Bom, eu acho que aqui o chat é até melhor a gente conversar por aqui, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá bom? Eu não sei quem foi que... Tá, aqui é só para ver quem levantou a mão. Ok. Beleza, maravilha. Então,
Dando sequência, então, a gente pode mostrar, né? Eu acho que eu consigo... Deixa eu... Opa! Ah, aqui. Esse eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. A gente vou mostrar essa especificação para vocês aqui, é bem interessante, tá? Então, aqui, você está no site aqui da parte de sistemas, né? Soluções em sistemas da IFM. Você digita o endereço, por exemplo, ifm.com/gb de global, tá? Que é o site global, EN de inglês, tá? Porque essa parte aqui, ela ainda não está disponível no site do Brasil, propriamente, né? Na parte, até a última vez que eu vi, não estava disponível na parte, né, no site nosso. Então, você pode acessar aqui o site global, versão em inglês, tá? Aí aqui você vai clicar em Indústria 4.0 e System Solutions. Então, por exemplo, que eu queira, na verdade, que eu queira especificar uma solução para ventilador, tá? Então, você vai clicar aqui em Fans e ele vai abrir aqui uma opção para a gente, para que a gente possa dizer que tipo de ventilador que nós temos, tá? Um sistema de exaustão. Então, você tem um ventilador aqui que ele tem um acionamento direto, um ventilador axial, né? E um ventilador acionado por correia, né? Acionado indiretamente, tá? Ele só coloca uma observação dizendo que as velocidades devem ser iguais, tá? Ok, então vamos pegar aqui um ventilador com esse acionamento direto aqui, tá? Vou escolher essa opção. Em seguida, ele diz o seguinte: para qual ramo industrial, né, que você quer? Qual é o ramo de aplicação? Qual é o segmento de mercado? Então nós temos aqui a parte de indústria e energia, ar-condicionado e ventilação, né, predial. Nós temos aqui a parte de túnel e trânsito, petroquímico, né, segmento petroquímico, transporte e logística, tá? E também grandes máquinas aqui, tá? Esse é um exemplo de, né, são torres de resfriamento aqui, trouxe como exemplo, mas são grandes máquinas aí com potência acima de 300 kW. Então eu vou escolher a parte aqui de, né, industrial, tá? Aí eu vou dizer qual é a velocidade de rotação do meu ventilador, né, do meu sistema de exaustão. Eu vou escolher acima de 600 rotações por minuto. A fixação aqui, né, eu vou escolher também. É uma fixação rígida, com parafuso, porca e arruela? Ou é uma fixação flexível por um sistema de amortecimento, por um coxim, por exemplo? Então, eu vou escolher aqui uma fixação rígida, tá? E aí eu vou escolher como que eu quero fazer a montagem, né, a instalação do meu sensor. Se eu vou fazer a instalação de forma rosqueada, né, ou se eu vou fazer uma instalação se eu vou fazer uma instalação, sei lá, do tipo, utilizando um adesivo de montagem, um adesivo industrial, né? Lembrando que o adesivo ele não é indicado para áreas higiênicas e áreas úmidas, né? Então, assim, na indústria de alimentos e bebidas, tal, não é indicado. Então, eu vou escolher aqui o screw mounting, tá? Screw mounting. Aí eu vou escolher o tipo de cabo que eu quero utilizar. Por exemplo, eu vou escolher o cabo de poliuretano, tá? Resistente a óleos e fluidos refrigerantes. E aí eu pego e escolho o comprimento do cabo, por exemplo, 5 metros. Ok, como último passo aqui, ele fala, você vai querer, você quer, por exemplo, enviar, ter uma saída digital ali de alarme para fazer a notificação do seu sistema de controle, você quer ter uma torre de iluminação para indicar o status do equipamento, ou você quer incluir no seu pacote lá soluções de software instalados em um appliance, né? Então, você vai escolher um dos três, eu vou escolher a questão aqui do software e vou clicar em Next. Tá? E aí ele pede o seguinte, né? Você quer fazer a conexão com o software utilizando um cabo de rede, ou você quer utilizar um sistema, um hotspot Wi-Fi, tá? Então, você vai escolher qual das duas opções aqui você vai utilizar, tá ok? Eu vou escolher o hotspot Wi-Fi, e aqui eu digo, por exemplo, quantos conjuntos que eu quero. Eu coloquei aqui uma quantidade de 1 e eu clico aqui em Next.
Então, vamos lá. Beleza, olha que legal. Ele já especificou para mim todo o material necessário, tá? Então, eu tenho aqui os cabos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o sensor de vibração. Eu tenho aqui o meu hotspot Wi-Fi, tá? Eu tenho aqui a fonte de alimentação, o meu appliance, né? O meu computador industrial. Eu tenho aqui os sensores de temperatura, sensor indutivo para medição de velocidade, as licenças de software necessárias para isso, tá? O contrato de manutenção relacionado ao software e também a unidade eletrônica de diagnóstico. Então, esse software aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar dele, né? Que é justamente ele quem vai fazer essa notificação aí para mim por e-mail e por SMS. Então, tá aí. Você já tem toda a solução pronta, tá? E olha aqui, o que é interessante, né? Na verdade, o que é mais interessante é que você tem aqui, ó, um conjunto de parâmetros, tá? Pronto, né? Para avaliar o seu equipamento, tá? Para você descarregar nesse dispositivo aqui, ó. Então, esse cara aqui, você descarrega aqui. E já começa automaticamente você vai começar a fazer o monitoramento da sua máquina, sem ter muita expertise, porque já está tudo pronto. Já está pronto a parte de hardware, especificação do jeito que eu mostrei para vocês, e nós temos aqui já o software preparado para fazer o monitoramento do seu ventilador, tá bom? Então, é isso aí. Ok? Voltando aqui, então, na nossa apresentação, a gente tem um software que se chama Application Package Assistant, tá? Na verdade, ele é um software que ele é utilizado justamente para isso, né? Para poder descarregar o software na unidade eletrônica de vibração de uma forma rápida e simples e mostrar já os dados, né, que estão sendo medidos, tá? Você pode manipular esses dados utilizando um software que se chama Effector Octaves, mas aí você precisaria de um treinamento específico e direcionado, tá? Que envolve alguns conhecimentos específicos, mas utilizando o Application Package Assistant, qualquer um faz, tá? Você pode mudar os níveis de alarme, você pode mudar o número de médias, você pode mudar o delay de resposta, ele te dá acesso a alguns parâmetros para que isso seja mudado. Então, eu tenho lá acesso aos valores de vibração, os níveis globais, desbalanceamento, rolamentos, avisos de alarmes, né? Aí, contadores, né? Nós temos também contadores de tempo de funcionamento, totalização, estado do objeto e os valores analógicos como temperatura e pressão. Isso daqui a gente vai ver mais na parte prática, tá, pessoal? Que eu preparei aqui. Eu vou abordar essas coisas. Essas coisas vão fazer sentido para vocês, né, do Smart Observer, quando eu for abordar a parte prática, tá? Então, eu não quero entrar nesse nível de detalhamento agora, por enquanto, mas quando eu for abordar a parte prática, eu vou citar isso para vocês. Ok, então, considerando aí os gatilhos, né, para notificação, nós temos tarefas de manutenção pendentes, né? Por exemplo, uma tarefa de manutenção pode fazer o disparo disso, né? Dessas notificações. Violação de limites, então, se eu violar um limite de advertência ou um limite de alarme, né? Na verdade, opa, perdão. Aqui. Tá, então, se eu tiver uma violação de uma advertência, né, de um limite de advertência ou de um limite de alarme, eu vou também fazer essa notificação, né, para o usuário, se necessário. E o tempo esgotado, na verdade, é quando a variável não é atualizada, né? É um timeout, é um tempo é um erro de comunicação com o dispositivo, tá? E aí, delegar os eventos de alarme, né? Eu vou usar cadeias de alarme para isso, então, a minha fonte de dados, ela está conectada, eu estou em observação, né? E eu crio lá níveis de alarmes, tá? E a partir do momento que eu tenho o alarme, eu vou avaliar o que eu tenho que fazer, né? Qual é o tipo de escalonamento que eu vou ter que fazer utilizando aqui o Alarm Chain, tá? Então, é isso daí, é o envio de e-mail, né? Um ou mais de um, tá? Envio de SMS via SMTP ou Text Anywhere, tá? A IFM, ela tem uma parceria com a Text Anywhere para envio de SMS, mas se você utilizar outro provedor, você pode fazer o envio utilizando SMTP. Notificações de sistemas ERP, né? HTTP Request, então,
Eu até citei isso lá atrás, que você pode fazer essa notificação de sistemas de gestão utilizando esses posts e request HTTP, e a notificação usando o Shopfloor Integration, né? Deixa eu ligar o ponteirinho de novo aqui. Então, você faz essa notificação para o Shopfloor Integration, né? Utilizando esse add-on aqui para o módulo Plant Maintenance do SAP. Tá? Ok, então, a configuração lá a gente vai fazer na prática também, isso, né? Pode ser que não faça sentido para vocês, mas essa é a forma que a gente configura as notificações, né? Por e-mail, por exemplo. Então, a gente cria um canal de alarme, tá? Então, aqui foi criado um canal de alarme para uma notificação, né? Por mensagem de texto, utilizando o SMS como SMTP, né? Utilizando o recurso SMS como SMTP. Então, aqui eu coloco o servidor, né? Para o disparo de mensagem, porta, e-mail, nome de usuário, senha, e aqui o receptor, né? Na verdade, o número do telefone do nosso amigo lá que vai receber a mensagem de texto, tá? Então, use-os nos processos de escalonamento de alarmes. Então, você vai utilizar esses caras no processo de escalonamento. Crie para cada canal um escalonamento individual, tá? Você pode criar, você vai ver que eu criei dois canais, né? Na verdade, 2 alarm chains, né? No meu software para eu poder ser notificado utilizando e-mail ou SMS. E cria a partir do alarme um link para uma tarefa de manutenção. A gente vai ver que isso é possível também. Esses são os modelos. Deixa eu ajeitar aqui a formatação. Pronto. Esses são os modelos, né? O que é que eu posso trazer, né? Para o meu sistema de monitoramento. Eu posso trazer o tipo de alarme, eu posso trazer onde esse alarme ocorreu, o nome do destinatário, o tempo que esse alarme aconteceu, né? O estado atual, o histórico do alarme, o caminho da topologia, os limites, né? Os limites e os valores, né? Mínimo e máximo, tá? No caso aí, tá joia? Então, são os tags que eu posso trazer lá para minha mensagem, para minha notificação. Então, aqui eu tenho uma manutenção orientada a eventos, tá? Eventos esses de notificação por e-mail ou SMS, né? E com base na condição da máquina, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu equipamento, né? Eu faço o monitoramento do sistema com sensores de temperatura, sensores de vibração. Eu tenho aqui uma unidade eletrônica, né? De diagnóstico. E eu faço a notificação aqui, né? Eu transmito esses dados para o Smart Observer, que é um sistema de monitoramento, onde eu tenho lá os módulos de manutenção, os cockpits, os alarmes, né? Gráficos de tendência e alarmes ocorrem aqui, né? A partir do momento da ocorrência de um alarme, você tem esse add-on instalado, né? Que se chama o Shopfloor Integration, e ele consegue por exemplo, criar essas notificações dentro do SAP PM, né? Essas ordens de manutenção, verificar os spare parts, por exemplo, tá? Disparar e-mails, né? Para alguns responsáveis, né? Específicos, tá? Com a verificação de spare parts, a gente pede esses spare parts para o estoque, cria a ordem de manutenção no sistema, tá? Então, faz a notificação, pede a peça, né, e cria a ordem de manutenção, tá? Ok. A partir do momento que eu pedi esse spare part, eu tenho que também fazer a gestão do inventário aqui, né? Então, eu tenho que fazer a notificação do estoque, tá? Que eu fiz a baixa dessa peça de reposição. Consolido as ordens de manutenção, realizo o reparo, confirmo, né? E a partir do momento que eu confirmei o reparo, eu fecho o alarme aqui dentro do meu sistema de monitoramento, tá bom? É claro que esse sistema de notificação leva em consideração o sistema SAP, né, um sistema de gestão. Aqui eu vou mostrar a parte de e-mail e SMS, tá bom? Bom, pessoal, a parte teórica é isso. Nossas redes sociais estão aí. Siga-nos, né? E eu gostaria de agradecer a atenção. Né? Essa apresentação ela vai estar disponível posteriormente para vocês, tá? A gente pretende colocar isso nas redes sociais aí, para que vocês possam consultá-la posteriormente. É isso aí, tá? Bom, vamos agora passar para a parte prática, tá?
que aí a gente vai... Deixa eu ver se tem alguma questão, alguma pergunta. Opa. Tá, legal. Vamos agora passar para a parte prática, tá? Quero só mostrar para vocês como é que funciona. Então, aqui, né, vocês estão vendo que eu tenho... Eu vou tentar ligar a câmera aqui. Tá? Eu estou em casa, hein? Não vai dar risada. Não sei se vai dar para ver aí a webcam. Aí, ó. Então, aqui eu tenho, tá? Uma... Ops, para cá. Para cá, para cá, para cá. Para cá, para cá, para cá. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma unidade eletrônica de vibração. Eu tenho aqui um sensor de vibração. Deixa eu jogar mais para cá. Mais para cá. Aqui eu tenho um sensor, né? A unidade eletrônica de vibração está aqui, tá? Eu tenho aqui um sensor de vibração. E aqui eu tenho um sistema, uma ventoinha, que eu vou ligar essa ventoinha e eu vou fazer uma notificação por e-mail e SMS para mim. Tá joia? Então, vamos lá? Bora! Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, né? Eu quero só mostrar para vocês que eu tenho aqui esse software que é o APA, né? Se eu abrir esse cara aqui, vamos abrir esse software. Ok. Configurar uma aplicação existente. Aqui eu tenho a minha unidade eletrônica de vibração. Selecionei e cliquei em Next. Beleza? Tá aí, ó. Eu tenho esses parâmetros já gravados na minha eletrônica de vibração. Se eu quiser mudar qualquer coisa, eu pressiono aqui para editar e eu consigo alterar os valores aqui, por exemplo, do número de médias, tá? Vou colocar aqui tudo 1 para 4, 1 para 4. Para 4 não, 1 para 8, vai. 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8. E eu vou escrever no dispositivo. Prontinho, já está feito, tá? Então, assim, vocês podem perceber que é bem interessante, é uma ferramenta fácil de mexer, né? Então, você baixa aqueles parâmetros lá da área do nosso site, né? Ali da área de System Solutions, e você consegue descarregar aquilo ali utilizando esse software. Você vê que é bem tranquilo, tá? A parte aqui do Signal Test, né? Você pode iniciar um teste na unidade eletrônica de vibração. Então, ela está ok, né? Meu sensor está ok. E tá aí, ó, o valor de temperatura de 24,87 graus. Eu vou colocar a mão aqui no sensor, né? A temperatura vai subir aí, ó, 25, 26, né? 27 e assim por diante. Ok, bacana. Então aqui, né, tem aqui uma parte de serviço onde você pode fazer o backup, né? De toda a configuração da eletrônica e depois abrir um software específico onde você pode avaliar tudo que está sendo feito dentro da eletrônica, todos os dados, tudo direitinho. E a parte de settings aqui, onde você ajusta algumas preferências. Então, em relação à parte do Application Package Assistant, é só isso, tá? Você vê que é uma ferramenta bem simples de mexer, ok? Já estou aqui visualizando os valores, né? Se eu ligar aqui a ventoinha, vamos ligar a ventoinha aqui, ó. Essa ventoinha boa, agora a ventoinha ruim. Vamos ver o que acontece. Aí você vê que os valores já estão aumentando ali, ó, o valor RMS está aumentando, né? Aqui meu número de médias está 1 para 8, né? Você vê que ele demora um pouquinho para chegar num valor alto, tá? Vou desligar ela aqui. Ok, mas já foi para 1,5 milímetros por segundo, né? Tava 0 alguma coisa. Ok, então eu vou fechar esse cara, tá? E vou abrir aqui o Smart Observer. Olha que bacana, tá?
é um software onde eu tenho esses módulos aqui, né? Do lado esquerdo, tenho o cockpit, por exemplo, e aí aqui no cockpit eu tenho os dashboards, né? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, eu estou usando aqui uma ferramenta de navegação do Google Maps para eu poder navegar nas topologias, tá? Então eu vou clicar aqui no Brasil, né? Lá eu tenho uma planta lá em São Paulo, né? Nessa planta de São Paulo lá eu tenho um sistema de exaustão e um exaustor, ok? Cliquei nele lá. E aqui eu tenho meu exaustor, né, com meu sistema de monitoramento, com um sensor de temperatura, um sensor de vibração. Eu posso colocar aqui um link para o diagnóstico dos sensores, se eu quiser. Eu posso ter sensores de processo, como sensor de fluxo de ar. Né? Eu tenho aqui uma possibilidade muito grande de colocar aqui uma gama de sensores onde eu possa fazer o monitoramento desses dados. Né? Se eu clicar aqui no sensor de vibração, eu vou verificar os valores de vibração do equipamento, tá? Só que para fazer isso funcionar, eu preciso, né, do agent, que é aquele cara que me entrega os dados, né? Então, vamos lá, IFM Electronic, LR4, LR Agent, não, desculpa, volta aqui, LR Agent, essa versão aqui. Então, eu vou abrir esse cara. Tá? Aqui eu simplesmente digo o seguinte, tá? Aqui eu digo o seguinte, eu entro na configuração aqui, a configuração que eu estou utilizando é essa daqui, VSE Demo, e eu só digo o seguinte, né, eu abro esse arquivo de parâmetros, eu simplesmente informo o endereço de IP da minha eletrônica e a minha topologia, tá? Que é aquela que vocês viram lá, aquela topologia de navegação que eu mostrei para vocês, ok? Fechar aqui, minimizar aqui. Demora um pouquinho para abrir a última configuração, mas ele abre, tá? Tenho que rodar essa configuração para poder fazer a aquisição dos dados, ok? Antes, enquanto ele vai abrindo aqui, eu venho aqui no software, tá? Eu já tenho dois alarmes, né? Aqui eu vou vir, deixa eu dar uma navegada aqui no alarme, tá? Eu tenho esses dois tickets de alarme que foram criados, que ele deve mostrar aí. Eu vou aceitar esse cara, aceitei, eu vou fechar esses alarmes, tá bom? Fechei, fechei. Beleza. Aí, ó, abriu o VSE Demo, né? Se eu pressionar o play aqui, eu já estou conectado com a minha unidade eletrônica de vibração. Eu já estou fazendo a leitura dos dados, né? Se você for olhar aqui no cockpit, tá? Eu já estou fazendo a leitura dos dados aqui, né? Uma coisa que eu fiz aqui foi em alarme, né? Alarme chains, tá? Alarme chains. Aí aqui eu vou selecionar external, onde é que tá? Aqui. Aqui no EXT001, né? Eu quero ser notificado. Quero ser notificado por e-mail, aí eu estou utilizando o servidor de disparo de e-mail da IFM, tá? E eu quero também ter uma notificação via SMS usando o meu e-mail do Outlook, né? Como sendo um e-mail para fazer essa notificação via SMS. Tá? Então, na verdade, eu mando um e-mail a partir do meu e-mail do Outlook para um provedor de mensagem SMS e eu vou receber essa mensagem aqui. Eu vou ligar o webcam, depois eu mostro para vocês. Mas deixa eu apagar as mensagens anteriores, senão vocês vão achar que já estava feito, né? Beleza. Então, eu vou receber uma mensagem no celular, tá? Ok. Então, rodando, está funcionando, né? Vamos ver se eu vou receber essas notificações com base na condição da máquina. Então, eu vou colocar aqui a máquina numa condição crítica, tá? Numa condição crítica, tá? Eu vou ligar esse motorzinho aqui e vamos ver o que acontece. Eu tenho que chegar lá no nível vermelho, tá? Porque eu só programei para receber essas notificações quando eu chegar no nível vermelho de vibração, lá no 7.1.
tá? Opa, foi. Então, chegamos ali no nível de alarme, tá? Eu já recebi um e-mail aqui. Se vocês ouvirem daqui a pouco, deve chegar uma mensagem, mas vamos ver o e-mail aqui, ó. Opa, olha que legal. Olá, né? Colocou o usuário aqui. Ocorreu um alarme de advertência na topologia tal, 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 tal. O alarme ocorreu nesse dia, nesse horário, limite superior 7.1, de advertência 4.5, o valor alcançado foi de 8.391, é uma mensagem automática. E aqui, eu vou olhar aqui, né? Eu posso abrir um gráfico e olhar que realmente os valores ultrapassaram esse limite aceitável aí, tá bom? Vamos ver se veio a mensagem de texto, ainda não chegou. Deve chegar, tá? Deve chegar. Ou tem que chegar, né? Porque ontem eu recebi. Mas é isso, né? Daqui a pouco deve chegar aí. Pessoal, eu gostaria de abrir aqui para alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, ou algo que seja de interesse de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Bom, se ninguém tem perguntas, eu agradeço aí a atenção de todos, tá? Eu agradeço a presença, a participação, e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha dado alguma ideia para vocês, né, de implantação de um sistema de monitoramento de condição, né, com base na solução IFM, e eu espero vocês no próximo webinar. A gente vai tratar de outros assuntos aí ao longo do ano, bastante interessantes, tá? Um grande abraço, tenham um bom dia aí, bom fim de semana e que todos estejam bem aí, saudáveis. Legal? Apesar dos contratempos aí que nós estamos, né, dos tempos difíceis que estamos vivendo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.